E aí, campeões, parabéns por você estar aqui. Então, esse é o primeiro dia do nosso desafio de 21 dias de evolução pessoal. Permaneça firme, faça as tarefas e você vai se impressionar com os resultados que você vai gerar nesses 21 dias. 21 dias é o período mínimo considerado pelos neurocientistas para você começar a criar uma nova janela de hábito, tá? Segundo a neurociência, um novo hábito ele é instalado após 66 dias de repetição. Mas você começa com 21 dias. 21 dias é para criar uma nova trilha neural, é para criar um novo caminho. Então, neurônios vão se conectando com neurônios e vão criando novos caminhos, novas sinapses que vão fazer você desenvolver novas habilidades. E se você faz isso durante 21 dias ininterruptos, você abriu um novo caminho neuronal. E aí, depois desses 21 dias, o que é que vai acontecer? Você ainda não tem um hábito 100% instalado, mas você vai ter motivação, você vai ter vontade de continuar. Então, por isso que a gente tem esses 21 dias, né? Por isso que se fala tanto sobre os 21 dias, porque depois de 21 dias você continua o processo. E agora, se você não faz os 21 dias, você volta para a estaca zero e aí as pessoas ficam naquela recomeço, né? Naquele vício de recomeça. Aí, terminou, aí recomeça tudo de novo, porque ela não atinge o estágio de ter motivação, de ter automotivação, né? Então ela fica ali resistindo e como ela não cumpre o ciclo, né? Ela volta da estaca zero de novo e perdeu todo o gás, toda a energia. Então, faça durante esses 21 dias. Eu desafio você a permanecer firme comigo, tá? Então, vamos lá, gente. Hoje, o tema dessa aula é o corpo. Então, nesse nosso processo de estufa, para acelerar o seu amadurecimento, nós vamos falar do corpo, da mente e do espírito. Hoje nós vamos falar do corpo. O que você precisa entender? Pega papel e caneta aí para fazer algumas anotações e após essa nossa aula, eu quero deixar algumas recomendações aqui para você. Quando a gente fala do corpo, a gente está falando, primeiro, do corpo físico, né? Obviamente. Então, você tem o seu corpo, que é seus braços, suas pernas, né? Suas costas, seu peito, seu abdômen, isso é seu corpo, né? Seus pés. Mas não só isso. Quando a gente fala do corpo, a gente também está falando do seu coração, do seu pulmão, do seu cérebro. Então, você tem ali os seus membros externos e você tem os seus órgãos internos que fazem parte do seu corpo. Então, você precisa trabalhar um todo. Então, a prática de exercícios físicos vão trabalhar tanto o aspecto externo do seu corpo, né, os seus membros externos vão fortalecer os seus membros, né? Se você não treina o teu corpo ele vai atrofiando. Já viu pessoas que não conseguem se agachar, por exemplo, elas não conseguem se agachar, elas não conseguem se alongar, elas estão já atrofiadas por conta do sedentarismo, porque elas não treinam, elas não se exercitam, elas não fazem uma atividade física, não praticam esporte. E aí o corpo, né, vai atrofiando, os membros vão atrofiando, os nervos vão atrofiando. Por outro lado, se essa pessoa ela tem uma prática diária de exercícios físicos, de exercitar o corpo, ela treina o corpo. O corpo ele tem algo muito interessante, eu queria que você anotasse isso. O corpo, ele é complexo. Anota essa palavra, complexo, que é diferente de complicado. Então, por exemplo, se eu pego um computador, um celular, um carro, esses objetos, né, essas máquinas, elas são complicadas e não complexas, são complicadas. Qual que é a diferença de complicado e complexo? E aqui eu quero fazer uma aplicação para o que a gente está trazendo aqui baseado em desenvolvimento humano. Tudo o que é complicado, quanto mais se usa, mais aquilo perde vitalidade. Quanto mais você usa algo que é complicado, mais aquilo perde tempo de vida. Ele vai perdendo força, vai perdendo velocidade, vai perdendo ali a sua durabilidade, vai perdendo a sua elasticidade, vai perdendo, né, o seu tempo de vida. Quanto mais usa, mais você perde. Então, por exemplo, um carro. Se você pegar um carro,
ele é bom quando ele tem poucos quilômetros rodados. Quanto menos ele foi usado, melhor esse carro é. Agora, quanto mais quilômetros esse carro rodou, esse carro ele tem menos qualidade, ele já é um carro abatido, ele já é um carro que está ali com as suas peças precisando ser trocadas, ele já está ali com o motor arriscado, a suspensão dele já não é a mesma coisa, né? O câmbio já não é a mesma coisa, entende? Isso é algo complicado. O celular é a mesma coisa, você compra o celular, ele tá novinho, aí você começa a usar ele 1 ano, 2 anos, e aí você percebe que esse celular, ele já não funciona mais como funcionava quando você comprou ele novinho. Né? A memória já tá cheia, aí ele começa a ficar mais lento, aí daqui a pouco esse celular ele tá travando, né? Porque esse é um objeto, uma máquina complicada. Entendeu? Então, tudo que é complicado, quanto mais é usado, pior fica. Agora, o que é agora algo complexo? É o contrário. Então, o nosso corpo, ele não é complicado. O nosso corpo, ele é complexo. E algo complexo, diferente do que é complicado, quanto mais se usa, mais forte ele fica. Quanto mais você usa o corpo, mais forte você fica. É o contrário. Se você não usar o corpo, ele vai atrofiando, ele vai quebrando. Agora, se você usa o corpo, se você exercita o teu corpo, se você exercita os teus membros, se você trabalha tanto os seus membros internos como os seus órgãos internos, você vai ficando mais forte. E aí tem uma outra metáfora muito interessante, né, para a gente poder usar, que é a diferença entre resiliente, entre o que é frágil e o que é robusto. E tem um quarto também, que seria o antifrágil. Então, algo que é frágil é algo que quebra com muita facilidade. Então, imagina, por exemplo, um copinho descartável que você aperta e ele quebra, ele não volta. Aí você tem algo robusto, por exemplo, uma parede de concreto, ela é robusta, mas ela não é resiliente, ela é muito rígida, ela é muito robusta, mas se alguém pegar uma marreta, né, com muita força ou uma furadeira, aquilo ali quebra e não volta para o seu estado original. Aí você tem uma bola de futebol, por exemplo. Uma bola de futebol, ela não é robusta e nem frágil. Uma bola de futebol, ela é resiliente, ela aguenta ali centenas de jogos de futebol e os jogadores descem a bicuda na bola e a bola não estoura, a bola não perde ali a sua capacidade de quicar, né, de pular. A bola é resiliente, ela recebe pressão e volta para o seu estado original. Esse é um termo da física, né, para descrever o que é resiliência. Um exemplo, uma garrafa de refrigerante, não vazia, mas uma garrafa de refrigerante ali meio cheia, se você aperta ela, ela volta, né, para o seu estado original. Um squeeze, né, um plástico ali, um PET, né, uma garrafa PET, ela tem um nível de resiliência, uma bola de futebol muito mais. E o que seria o antifrágil? O antifrágil, eu não tenho aqui como te dar um exemplo de um objeto físico, né? Mas o antifrágil, a gente vai aplicar isso a sistemas, a gente vai aplicar isso a empresas, a gente vai aplicar isso a governos, e a gente pode aplicar isso à atitude comportamental de uma pessoa. O que seria o antifrágil? O antifrágil é o que quanto mais pressão recebe, quanto mais dor sofre, quanto mais adversidade recebe, sofre, mais forte ele se torna. A gente tem exemplos de antifragilidade nas mitologias, por exemplo, né? Na mitologia grega tinha um dragão chamado Hidra, e esse dragão ele era antifrágil, porque quando o guerreiro ia e cortava uma cabeça desse dragão, nasciam mais 2 cabeças. Então, quanto mais esse dragão sofria, quanto mais tentavam lhe matar, mais forte esse dragão ele ia se tornando. Então, você tem alguns exemplos nas mitologias para descrever essa atitude antifragilidade. E a gente pode pegar essa metáfora, pode pegar esses exemplos e aplicar para um processo de desenvolvimento pessoal. O primeiro passo é você deixar de ser uma pessoa frágilzinha, igual um copo descartável, né? Você também deixar de ser uma pessoa rígida, porque aquelas pessoas que são rígidas, né, são duronas, não querem expressar emoção, não querem expressar fraqueza,
elas se fazem de duronas e até algumas são realmente duronas, mas ser durão não é o ideal, porque o durão também quebra. E o problema é que quando o durão quebra, ele não volta mais. São as pessoas que se suicidam, são as pessoas que afundam numa depressão que às vezes não tem volta, que se afundam numa crise, que entram numa de autodestruição. Então isso acontece quando aquela pessoa é muito durona, resiste demais, não demonstra, não expressa e ela fica guardando tudo para ela. Você também não precisa ser durão, não pode ser frágil, mas também não deve ser durão. O ideal é que você alcance a resiliência. O que é a resiliência? Você é um ser humano normal que sofre, que tem as suas limitações e tem as suas dificuldades, mas você não se permite abater por elas e você é resiliente. Recebe pressão, mas volta rapidamente. Ser resiliente não é não sofrer, não é não falhar, não é não ter dificuldades em todas as áreas da vida, não. É você ter essas dificuldades, passar por reveses, por situações complicadas, mas voltar rapidamente para o seu estado original. Então, resiliente é aquela pessoa que sofre a pressão, mas ela volta. Ela rapidamente volta. Ela não fica ali se lamentando, ela não fica ali sofrendo, ela não fica ali nutrindo o sofrimento dela. Rapidamente ela ressignifica e ela volta e ela continua firme no objetivo dela. Voltando para a nossa aula, que é o tema o corpo, o teu corpo é esse mecanismo complexo que, para que dure mais, precisa ser usado. O corpo é resiliente e você pode evoluir até de uma postura resiliente para uma postura de antifragilidade. Então, por exemplo, né, você vai na academia, talvez você já tenha tido essa experiência, e aí você vai lá e machuca o músculo. Quando você vai na academia, é isso que acontece, você está machucando, de certa forma, ali o músculo. E aí, machucando o músculo, aquele músculo ele vai passar ali por um processo, mas o que acontece? O músculo cresce. Né, vai ter uma dor, vai ter, né, um período ali, né, para você se recuperar, né, daquele esforço que você fez, mas daqui a pouco você percebe que você está mais forte. Então ele recebe pancada e fica mais forte. O corpo é essa estrutura antifrágil. O seu corpo foi criado para ser antifrágil. Então você tem algumas pessoas que são completamente disfuncionais. Talvez esse seja o seu estado atual hoje. Você tem um corpo disfuncional. Você não consegue correr 10 minutos. Talvez você não consegue agachar. Talvez você não consegue fazer movimentos que exijam mais flexibilidade, mais força, mais agilidade, mais velocidade. Você precisa começar a cuidar disso urgentemente. Você tem que dar um basta nessa sua fragilidade. Você tem que dar um basta nessa nesse seu sedentarismo e fazer o que o seu corpo foi criado para fazer. O seu corpo foi criado para ser uma estrutura, um mecanismo antifrágil. Então, levanta dessa cama, sai dessa cadeira, a partir de hoje começa a cuidar do teu corpo. E de forma muito simples, é você começar fazendo uma atividade física. Né? Eu já falei aqui no nosso módulo de preparação de introdução das bases, que eu não tenho a pretensão aqui de ser seu personal trainer, né, ou te dar uma aula super técnica, mas eu estou encorajando a você cuidar da sua saúde através de exercitar o teu corpo. Qualquer pessoa consegue fazer isso. Então, vai para a internet, vai para o YouTube. Se você tem mais recurso, contrata um personal, contrata um treinador, né, de performance física, ou se matricula numa academia, ou no CrossFit, ou se matricula na Zumba, né, numa escola de dança, né? Dança vai mais para o lado do entretenimento, mas vai para algo que vai puxar, elevar os seus padrões em relação à sua performance física, tá? Começa a fazer isso. No YouTube tem tudo de graça, tem toda a informação que você precisa de graça. Se você achar melhor, eu, por exemplo, eu prefiro, né? Eu contrato, eu vou na internet, pesquiso algum curso e eu vou lá e compro. Tem cursos baratinhos, né? Eu comprei um curso de treino para fazer em casa, de calistenia, por exemplo, que eu paguei R$80. Então eu vou lá, contrato um curso que é em videoaulas e ele me dá uma sequência de um treino que eu tenho que fazer a cada dia, e são vários treinos, e aí eu ligo lá no computador e assisto, e é direto ao ponto e bora, e eu vou lá, assisto e só repito.
entendeu? Agora, se você quiser algo mais personalizado, beleza? Aí vai atrás de um profissional para saber o que que você pode, o que que você não pode, mas pare de ficar se limitando, né? Tem gente que é vítima ao ponto de, é porque eu não sei se eu posso, é porque isso aqui pode ser que para mim não seja bom. Tá, mas você tem certeza disso? Você não sabe nem que sim, nem que não. Então vai atrás da informação para saber o que que você pode fazer. Não deixa isso te paralisar. Não deixa isso deixar você na inércia, né? De, eu não vou fazer porque eu não sei. Vai atrás da informação para ter certeza, então. Não usa isso como uma desculpa para não fazer. Então, por exemplo, alguém que tem, talvez, ali um problema cardio, né? Que não pode fazer muito cardio. Eu não sei porque eu acho que eu tenho alguma questão cardíaca aqui e eu não posso fazer. Tudo bem, então vai atrás da informação para saber o que que você pode fazer. Para saber o que que você pode, o que que você não pode, vai atrás de um médico, vai fazer uma consulta, vai fazer um check-up, vai atrás da informação que você precisa para sair da inércia e começar a fazer o que você pode fazer. Não usa isso como uma desculpa, um pretexto para ficar estagnado e não fazer nada. Eu não vou fazer nada porque eu não tenho certeza, então vou ficar aqui e não vou fazer nada. Você vai acabar com o seu corpo vai ficando mais frágil, mais fraco, seu corpo vai atrofiar. Então, o corpo é um elemento fundamental para esse processo de acelerar o seu desenvolvimento pessoal. Você precisa cuidar do seu corpo. E quando você começar a fazer isso, você vai perceber como que isso é mágico, como que isso é poderoso, como que isso é transformador. Quando você começar a cuidar do seu corpo, você vai perceber mais energia, mais disposição, mais vitalidade, mais motivação, porque você vai começar a regular os níveis de dopamina no seu cérebro, de serotonina, de endorfina, de vasopressina, de testosterona, né? Você vai começar a equilibrar, vai diminuir os níveis de cortisol, porque você está exercitando o teu corpo, você está fazendo, né, o seu corpo queimar caloria, né, queimar gordura, você está suando, né, você está eliminando o açúcar do seu corpo através do suor, porque o suor é a única forma que tem de tirar o açúcar do corpo, inclusive. Então começa a cuidar do seu corpo. Uma outra ênfase que eu quero trazer aqui para você é sobre o seu cérebro, né? Claro que tem o coração, né? E você treinando o teu corpo, você treina o teu coração. Tem o seu pulmão, que é a sua respiração. Então, treinando o teu corpo, você está treinando a tua respiração. A maioria das pessoas não sabe respirar. Então, você treinando o corpo, treinando os seus membros externos do seu corpo, você também está treinando os seus órgãos internos. Mas eu quero dar uma ênfase aqui para o seu cérebro. O seu cérebro também faz parte do seu corpo. E o seu cérebro, usando uma metáfora aqui para ficar mais simples a sua compreensão, e não tem que entrar em termos muito técnicos, neurocientíficos, imagina que o seu cérebro é como um motor de um carro que precisa de óleo. Você precisa trocar o óleo, você precisa renovar o óleo, e tem que ter óleo no motor. O cérebro precisa de oxigênio da mesma forma que um motor de carro precisa de óleo. Quando o carro está sem óleo, o que acontece? Ele vai fundir, ele vai explodir. O cérebro, da mesma forma, quando está sem oxigênio, o cérebro não consegue conectar os neurotransmissores que ele precisa para poder produzir a química que o corpo precisa. Então, oxigênio é o que faz o cérebro conectar as sinapses com mais fluidez, com mais naturalidade. E treinando o seu corpo, você começa a oxigenar o seu cérebro. Um outro exercício do corpo para oxigenar o cérebro é a prática de meditação, que eu vou falar para você de forma mais profunda, de forma mais didática nas próximas aulas. Mas você precisa começar a cuidar do seu corpo. Então, eu não sei se você já fez a sua atividade física hoje, eu não sei se você ainda vai fazer essa atividade, mas se você não fez hoje, eu quero que você faça, porque dentro desse desafio de 21 dias, cuidar do corpo,
é fundamental. Você vai fazer isso todos os dias. Combinado? Eu desafio você a começar a cuidar do seu corpo. Nem preciso dizer que você também vai querer cuidar da sua alimentação, mas primeiro passo é começar a fazer uma atividade física. Porque quando você começa a fazer uma atividade física, você percebe a sua dificuldade naquela atividade, você fala assim, caramba, talvez eu precise emagrecer. E aí, de tabela, você vai ter vontade de querer cuidar mais da sua alimentação. Você vai tomar mais água, porque você está suando, porque você está ficando mais cansado. Então você vai tomar mais água. Tudo isso vai cooperando para a evolução do seu corpo. E aí você vai se autocobrar, você vai perceber que querer cuidar melhor da sua alimentação vai ser um processo natural, vai ser consequência dessa sua predisposição em fazer uma atividade física, em praticar algum tipo de esporte. Correr na rua, na praia, no parque, entende? É simples, começa, você precisa começar. Se você não começar, você vai ficar arrumando uma desculpa para não fazer. Então começa isso agora. Se você já começou, ótimo, melhor ainda, né? Eu já te dei alguns conselhos para você ter começado no nosso modo de introdução, mas se não, começa a fazer isso agora e as outras coisas vão começar a acontecer por consequência. Você vai perceber que depois de você começar a cuidar um pouco mais da sua alimentação e fazendo atividade física diariamente, você vai perceber como a sua dependência e a vontade de comer açúcar vai diminuindo também. Entende? O corpo ele começa um processo alterando seu metabolismo, alterando a sua bioquímica interna e você vai até mudando o seu desejo por comer. Então você vai perceber que você vai ter mais vontade de comer mais fruta, mais verduras, comida de verdade e vai perdendo essa vontade de comer besteira, de comer lixo. Então vai evoluindo gradativamente porque você tomou uma atitude de começar a cuidar do seu corpo. É fantástico, é sensacional como isso é poderoso, tá? Então vamos lá, tarefas, se é que você já não fez. Eu quero que você defina qual que vai ser a atividade ou as atividades físicas que você vai praticar nos próximos 21 dias. Define que você vai fazer por mínimo de 10 minutos. Define que você vai, se você conseguir fazer 30 minutos, é excelente. Todos os dias, 30 minutinhos de atividade física. Agora, se você tiver num nível muito precário, né, de obesidade, de sedentarismo, você realmente não consegue, define que você vai fazer 10 minutos, pelo menos. Define que você vai, durante 10 minutos, todos os dias, praticar isso, tá? E para fechar aqui essa nossa aula, para você começar a fazer isso, você vai ter que treinar o teu corpo para levantar da cama mais cedo. Então, levanta da cama 1 hora antes de preferência, né, como a gente já falou no módulo anterior de preparação, acorda pelo menos, no mínimo 1 hora antes. Eu recomendaria que você acordasse às 6 horas da manhã, pelo menos, se você já não acorda cedo, né? Mas se você já acorda cedo, acorda 1 hora mais cedo para dar tempo, entendeu? Principalmente para dar tempo de você fazer essas atividades, de você incluir na sua agenda, cuidar do teu corpo, cuidar da tua saúde, cuidar da tua alimentação, fazer uma atividade física. E aí você acorda mais cedo, e aí você vai ver que vai dar tempo, você vai conseguir encaixar. E vai continuar fazendo e vai fazer as outras coisas que você precisa fazer no seu dia. Tá bom? Combinado? É só o começo, campeões. Bem-vindos aos nossos 21 dias de evolução pessoal. Amanhã a gente continua na nossa próxima aula no dia 2. Vem comigo.